Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar da convocação à luta. Quando Santa Faustina, no diário, em diversas ocasiões, em diversos momentos do seu diário, ela convoca aparece a convocação à luta. Dessa forma, Santa Faustina aponta-nos para a luta incessante contra o inimigo da misericórdia e que devemos empreender o combate espiritual. E com Santa Faustina nós vamos aprender, ela que aprendeu diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendeu a lutar contra o inimigo da misericórdia, que é Satanás e seus anjos rebeldes, os demônios. Se você está com a palavra de Deus na tua casa nesse momento, pega ela comigo em Efésios, capítulo 6, o versículo 10 seguintes. A palavra de Deus vai dizer assim: armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Livro que nós estamos estudando e assim acompanhando os ensinamentos de Santa Faustina, nós vamos ver que ela vai dizer nas suas anotações que incessantemente devemos empreender o combate espiritual. Então nós vemos aqui em Efésios capítulo 6, aqui no versículo 10 ao 12, nós vamos ver exatamente isso que São Paulo vai dizer, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Então não é contra algo material, não é contra a matéria que nós lutamos. Se não é contra a matéria, é aquilo que ele vai dizer: contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então nós não lutamos contra uma pessoa de carne e osso, nós não lutamos contra o que é material, mas nós lutamos contra um espírito maligno, contra Satanás, que é o inimigo da misericórdia, aquele que quer destruir a misericórdia, aquele que quer por todos os lados e de toda forma que não confiemos no Senhor, que não confiemos na misericórdia de Deus. E Santa Faustina, no livro, ela vai continuar dizendo assim: ó Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Então Santa Faustina, ela vai dizer que a nossa vida, ela é uma constante luta,
e cada vez mais acirrada ainda. Quanto mais próxima de Deus, quanto mais próximo do Senhor, mais acirrada é a nossa luta, e mais o demônio vai investir, ele vai lutar com todas as suas forças para nos derrubar, e de todas as formas ele vai tentar nos derrubar. Ela vai continuar dizendo: após dias de paz, quando a alma parece segura na sua união com Deus, indica-se de repente uma luta de vida ou morte. Sabe disso Faustina, e por isso escreve que a alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. É o que eu dizia: quanto mais próximo, quanto mais unido a Deus nós estamos, mais fortes são as lutas, mais penosas são as lutas. Mais penosas são as lutas, porque, como nós víamos no início do livro, Satanás, ele tem medo, ele tem medo, ele odeia a divina misericórdia, como nós já vimos também. Ele odeia a misericórdia, ele odeia Santa Faustina, ele odeia quem propaga a devoção à divina misericórdia, ele odeia quem está próximo de Deus, porque ele quer que as almas se percam. Ele quer que as almas sejam condenadas ao inferno. Ele quer que as almas sofram. Ele vai continuar dizendo: é pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Visto que Satanás rodeia incessantemente como um leão a rugir, a fim de subjugar o homem, toda pessoa submetida a tentações é convocada a lhe resistir. Irmã Faustina tem consciência deste apelo. Aquilo que eu dizia, Satanás nos rodeia, isso está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9. Ele nos rodeia incessantemente, esperando um vacilo nosso para nos devorar, para nos derrubar, para nos perder, para que nós percamos a salvação, para que percamos a graça de Deus, percamos a graça de estar unidos a Deus. Então ele fica nos rodeando, ele fica nos vigiando, como nós vimos já desde o início do livro. No começo nós já vimos que ele fica nos vigiando, ele nos olha, ele nos vigia, esperando o momento para nos devorar, esperando o momento para nos derrubar, esperando o momento para dar o seu bote, a sua investida em nós para nos derrubar. E Santa Faustina, ela diz: o meu dia começa com luta e termina com luta. Quando vou descansar, sinto-me como um soldado que volta do campo de batalha. Quando vou descansar, sinto-me como um soldado que volta do campo de batalha. O nosso dia, meu irmão, minha irmã, não é diferente do dia de Santa Faustina. Nós iniciamos o nosso dia com luta. Já começam as lutas espirituais, já quando você abre o olho pela manhã, nós já iniciamos a nossa luta. E nós vamos ver que ela vai falar: é pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Quantos de nós, quando acordamos pela manhã, quando acordamos, não fazemos nem o sinal da cruz? Santa Faustina, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que Santa Faustina já expulsou o demônio somente traçando o sinal da cruz. Somente traçando o sinal da cruz. E nós pela manhã nós não fazemos nem o sinal da cruz. Nós não nos preparamos, por isso nós perdemos facilmente para o demônio, porque nós não nos preparamos já desde a manhã com a oração. Nós faltamos com a nossa oração, faltamos com Deus, nem o sinal da cruz nós fazemos. E aí vamos para o nosso dia, nós estamos indo para um campo de batalha. Nós estamos indo para o campo de batalha, para um campo de guerra.
para a guerra. O nosso dia, como diz Santa Faustina, o meu dia começa com luta e termina com luta. Quando vou descansar, sinto-me como um soldado que volta do campo de batalha. Nós somos assim. Nós chegamos à noite arrebentados. Nós chegamos à noite cansados psicologicamente, espiritualmente e também fisicamente, porque a luta não é material, a luta não é carnal, a luta é espiritual. É espiritual. Nós não lutamos fisicamente, mas nós lutamos espiritualmente. Por isso o cansaço, por isso o desânimo, por isso a tristeza, por isso a angústia. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente com que armas Satanás usa para desanimar a alma. Uma parte que vai falar sobre a oração de luta. Nós vamos ver que Santa Faustina luta todos os dias. E na nossa vida não é diferente. Não é diferente. Você quer vencer? Começa o teu dia com a oração. Começa o teu dia com o sinal da cruz. Entregando o teu dia, preparando-se para a luta. Nós vamos ver para frente como que Santa Faustina se preparava para o seu dia e que horas ela começava a luta dela. Vou adiantar, Santa Faustina não dormia. Ela não dormia. Ela passava a noite muitas vezes em adoração e vigília, se preparando para o outro dia da batalha. Enquanto as irmãs dormiam em suas celas, Santa Faustina estava diante de Jesus Eucarístico, adorando e combatendo Satanás. Continua dizendo assim: no entanto, a luta não se encerra com o final do dia. Faustina muitas vezes vigia a noite em adoração. Todas as irmãs já dormiam nas celas, apenas a minha alma estava lutando, e com grande esforço. Isso está no diário, no número 1497. Tudo isso foi extraído, tirado do diário para este livro, dos relatos de Santa Faustina, daquilo que Santa Faustina dizia, escreveu, registrou em seu diário, de como ela lutava. Ela não dormia, muitas vezes passava a noite em adoração e com muito esforço, com grande esforço. E nós, que esforço nós temos feito para lutar contra Satanás? Que esforço eu tenho feito para lutar contra o inimigo da misericórdia, contra aquele que tenta me tirar da presença de Deus, contra aquele que tenta me derrubar, que quer ver a minha morte não do corpo, mas da alma, quer ver a minha condenação. O que eu tenho feito, o que você tem feito pela manhã, o que você tem feito? Você levanta murmurando, reclamando porque o dia amanheceu, porque o relógio tocou e você tem que levantar e ir trabalhar, murmurando do trabalho que você tem, sendo que quantas pessoas não têm trabalho hoje? Pessoas não têm com que levar o pão de cada dia para dentro da sua casa, para a mesa da sua casa. E quantos de nós nos acordamos pela manhã e já reclamando porque o dia amanheceu, porque eu queria ficar mais na cama? Quantos de nós iniciamos o nosso dia ao invés de louvarmos a Deus e agradecermos: obrigado, Senhor, porque tenho mais um dia de luta, mais um dia em que eu posso reescrever a minha história, mais um dia em que eu posso reparar os meus erros cometidos, mais um dia em que eu posso amá-lo, Senhor. Começar o dia com louvor,
com palavras de adoração, não com palavras de murmuração, reclamando porque o dia amanheceu, reclamando porque dormiu pouco, reclamando porque não dormiu o suficiente, reclamando porque tem que trabalhar, reclamando porque está com isso, está com aquilo, reclamando e dizendo à noite tinha que ter mais horas. Santa Faustina não dormia, e olha que Santa Faustina trabalhava no convento. Ela trabalhava. Ela pegava os trabalhos mais pesados e piores dentro do convento. Ela cansava o dia inteiro e à noite ainda tinha forças para lutar mais ainda. Passava a noite em claro em adoração. E nós? O que nós temos, que esforço nós temos feito para lutar contra Satanás, contra o inimigo da misericórdia? Ele vai continuar dizendo: ela luta pela preservação do silêncio, visto que no combate espiritual ele é uma espada capaz de cortar tudo que queira apegar-se à alma. Muitas vezes Santa Faustina estava rezando e Satanás vinha tentar, estava rezando em voz alta, falando com Jesus, e Satanás vinha tentar ela. O silêncio que ela fazia, ela ignorava o demônio e ela rezava somente com o coração a Jesus. Satanás via que ele era como uma peça fora, ele se retirava, ela expulsava o demônio de volta dela, muitas vezes somente com o silêncio e a contemplação a Jesus Eucarístico. Satanás perdia a força, era envergonhado. Sabe quando você está falando com uma pessoa, ela não está nem te dando bola, você está xingando ela está serena e não te dá valor, você fica envergonhado. Santa Faustina fazia isso com o demônio. Ela silenciava diante de Jesus Eucarístico e Satanás ficava envergonhado e se retirava, porque ele não tinha poder de tirar a atenção dela da oração. Luta, sobretudo, pela fidelidade no cumprimento da vontade divina. Portanto, é justamente contra isso que o demônio investe com maior força. E ela diz: trava um combate brutal para seguir fielmente pelo meu caminho. Caminhar com Deus é um combate, como diz Santa Faustina, um combate brutal, porque temos que nos manter fiéis no cumprimento da vontade dele na nossa vida. Temos que se manter firmes. E o demônio, ele não quer isto. Ele não quer que sejamos fiéis a Deus. Ele não quer a fidelidade a Deus. Ele quer que nos percamos. Ele quer que sejamos traidores de nosso Senhor, que veremos as costas para Deus. É isso que Ele quer. Ele não quer que sejamos fiéis. Ele não quer que confiemos. E é isso que Ele tem mais ódio, é isso que Ele tem mais, é isso que Ele não aceita e investe com maior força. Usa de tudo para tirar uma alma que está no caminho da vontade de Deus. Ele investe, ele engana, ele coloca muitas coisas. Eu dizia no grupo de oração, quarta-feira, o demônio usa, Deus permite que ele use de muitas coisas para nos tirar do caminho de Deus, para nos tirar da vontade de Deus na nossa vida. Eu dizia e repito,
Ele usa de doenças, ele usa de alcoolismo, ele usa de um monte de coisa, de chantagens, ele usa de ilusões, ele usa de até mesmo de ilusões boas, coisas boas para a nossa vida, para nos tirar da vontade de Deus, daquilo que Deus confiou a nós. E ele investe pesado, porque muitas vezes ele toca no nosso pai, ele toca nos nossos irmãos, ele toca na nossa mãe, ele toca na nossa família inteira, ele toca em nós para que abandonemos o caminho de Deus, e ele investe, e para isso nós temos que travar, como diz Santa Faustina, um combate brutal para vencer. E esse combate não é carnal, é espiritual, é a nossa volta. Nós não conseguimos ver, mas a nossa volta é uma guerra espiritual acontecendo durante todo o dia, e não somente durante o dia, mas durante toda a noite também. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Quem é que luta enquanto nós dormimos? Enquanto nós fechamos os nossos olhos para descansar à noite, a luta continua. Quem entra ao nosso favor na nossa luta? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Quando nessa aspiração à sua própria natureza opõe resistência, surge uma luta na alma. É preciso também travar uma luta brutal com os diversos erros e defeitos. Por quê? Quando nós estamos no caminho de Deus, Satanás muitas vezes vem jogar o nosso passado na nossa cara, os nossos defeitos. E diz a imitação de Cristo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o demônio sabe disso. E ele começa a dizer: você é indigno, você não merece estar aí, você não é capaz. Ele começa a jogar os defeitos, os erros na nossa cara. Ele senta do teu lado para dialogar com você, e ele começa a te atormentar com os teus erros e defeitos. Ao invés de você dizer, eu sou assim mesmo, eu não mudo, não. Faz como Santa Faustina, luta brutal com os diversos erros e defeitos. Lutar para converter-se, lutar para viver as virtudes, lutar para acertar aquilo que está errado, lutar para deixar Deus um defeito. O que é um defeito? É uma imperfeição. E o que é uma imperfeição? É algo que não está certo. Então é preciso arrumar, é preciso deixar Deus lapidar, é preciso deixar Deus cortar, é preciso deixar Deus podar aquele galho que não está dando fruto, aquilo que não presta para a minha vida. Deixar Deus podar, deixar Deus lapidar naquele momento. Os defeitos na nossa vida são para isso, porque somente os perfeitos herdarão o reino dos céus. Por isso Santa Faustina lutava, porque somente os perfeitos, somente aqueles que chegam à perfeição. Que perfeição é esta? Chegam à perfeição a qual Deus quer que sejamos. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Então esta luta que nós devemos travar todos os dias também, contra os nossos erros e contra os defeitos. As coisas que errei, buscar acertar. Magoei alguém, pedir perdão. Estou ressentido com alguém, não consigo perdoar, luta para perdoar. Envergonhar Satanás, fazer com que ele seja envergonhado, fazer com que ele se dobre à vontade de Deus e ao poder de Deus e à humildade, porque há uma coisa que Satanás não consegue, é humilhar-se, é ser humilde. E ser humilde é ser santo.
Continuando. Faustina sabe que a sua tarefa é lutar pela glória do seu Criador. Faustina não está sozinha na sua luta contra Satanás. Sente que a defende e protege algum poder. Diz então que é Jesus quem toma conta de mim e luta com os meus inimigos. Derrama diante dele a sua dor e ele fortalece a sua vontade. Defende-a dos ataques do inimigo e ensina. Quando nós vamos ver um pouquinho mais para frente ainda, que há mais defensores, quando disse que quando dormimos, quando nós estamos descansando, nosso corpo descansa, há alguém que luta em nosso favor. Mas para isso eu tenho que estar unido a Ele. Santa Faustina vai dizer que é Jesus. E Jesus ele vai ainda ensinar ela. E ele diz a ela. Ela escreveu assim: ouvia na alma estas palavras. Jesus dizendo a ela: fortifica-te para o combate. Eu sou a tua força. Eu te darei poder para a luta. Minha filha, a vida na terra é um combate pelo meu reino. Eu sempre estou contigo, embora não me sintas no momento da luta. Vejo o teu amor tão puro, mais do que o dos anjos, e mais porque lutas. Não tenhas medo da luta. A própria coragem muitas vezes afasta as tentações. Então Jesus ensina ela, e veja o que Jesus diz: a vida nesta terra é um combate. Jesus diz a ela: a vida nesta terra é um combate. A vida nesta terra não é um mar de rosas. A vida nesta terra é provações, é sofrimento, é luta. Aquele que quer ser feliz nesta terra, que quer buscar a felicidade nesta terra e não entende isso, não compreende que nesta terra é luta, que nesta terra nós temos que travar batalha, é espiritual, não carnal, mas é espiritual. Aquele que não compreender isto, não alcançará o que ele está dizendo, que o combate nesta terra é pelo reino, é para alcançar o reino, é para alcançar a vitória, é para alcançar o reino dos céus, alcançar a recompensa eterna, que é a vida eterna. Muitos falam de vitória e fazem campanha da vitória, campanha disso, campanha daquilo, e buscam isso e buscam aquilo nesta terra. Somente nesta terra, prosperidade nesta terra. Aqui é batalha, aqui é batalha, aqui é luta todos os dias. Muitas pessoas têm abandonado a luta, têm abandonado a batalha, não têm colocado o Senhor como força, como ele disse a Santa Faustina: eu sou tua força, eu te darei poder para a luta. Eu te darei poder para a luta. Eu sempre estou contigo, embora não me sintas no momento da luta. Santa Faustina, ela escreve isso para nos ensinar que o Senhor está conosco, que Ele está conosco, e embora nós não possamos sentir a presença dEle na luta, Ele está ali. Deus não está distante, Deus não está longe.
Ele está ali. Porque quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais a luta é acirrada. Lembra? Quanto mais unido a Deus, mais lutas nós temos. Não te iludo. Veja bem o que ela diz. Não te iludo com a perspectiva de paz e de consolos, mas prepara-te antes para grandes lutas. Grandes lutas. Não tenhas medo, Jesus diz a ela, nem de lutas espirituais, nem de qualquer tentação. Pela luta corajosa me dás grande glória. Desde que desejes lutar, deves saber que a vitória sempre estará ao teu lado. Sempre estará ao teu lado. A luta continuará até a morte. Jesus disse isso a Santa Faustina. A luta continuará até a morte. O último suspiro a concluirá. Nesta vida, não seremos poupados das lutas. Não seremos poupados das lutas. Não seremos livres das lutas. O único momento em que se concluirá será no momento do último suspiro. Último batimento cardíaco em que se encerra a vida aqui. Este é o momento em que cessará toda a luta. Toda a nossa luta cessará neste momento. Nós achamos e pedimos a Deus que tire-nos as lutas, que tire-nos. Não. Jesus disse: no mundo haverá de ter aflições. Coragem. Eu venci o mundo. No mundo haverão de ter aflições, lutas, perseguições, dores, lágrimas, sangue derramado. Mas ele diz: coragem. Eu venci o mundo. Se Jesus nos mostrou que é possível vencer o mundo, nós também podemos vencer. Mas não pense que a vitória será aqui. A vitória não será aqui. A vitória será no último dia. Ele diz a Santa Faustina: a luta continuará até a morte. O último suspiro a concluirá, encerrará aí. Vai se encerrar aí. E continua o livro dizendo: essas garantias de Jesus são um testemunho de que Deus não deixa o homem sozinho. Quando ele empreende o combate espiritual pelo reino de Deus, sua graça faz companhia a todo aquele que luta sob o estandarte da cruz. A luta tem que ser pelo reino de Deus, para alcançar o reino. Nós lutamos pelo quê? Quais têm sido as suas lutas? Qual é o sentido da tua luta? Tudo tem que ter um sentido nesta vida e um fim último. É o reino de Deus. É o céu. Pelo que eu tenho lutado? Qual é o sentido de ter entregado a vida? De ter deixado tudo para lutar? O objetivo é o céu. Se não for o céu, a vitória não virá. Não serei vencedor. Não serei vencedor. Qual é o sentido da minha luta? Qual é o sentido da tua luta? Tem um sentido? Tem um sentido?
ou nem tem lutado? Continua dizendo: em muitas passagens do diário, Santa Faustina apresenta a Jesus como o ajudante e o defensor na luta contra os enviados do inferno, do diabo, já digo, o secretário. Ela confessa o que lhe ocorreu durante a Santa Missa da Ressurreição. Ela diz assim: vi o Senhor em beleza e esplendor, que me disse: minha filha, a paz esteja contigo. Abençoou-me e desapareceu. E a minha alma foi inundada de alegria e felicidade indescritíveis. O meu coração fortaleceu-se para a luta e para os sofrimentos. Quando Faustina luta valorosamente, Jesus a instrui dizendo: quando a alma glorifica a minha bondade, então Satanás treme diante dela e foge até o fundo do inferno, ou seja, ele vai para o quinto dos infernos. Quando uma alma glorifica a minha bondade. Lembra? A bondade do Senhor lhe dá mais uma chance de viver. Quando você levanta pela manhã e diz: louvado seja Deus por mais um dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me dando mais uma chance de acertar. Obrigado por tua imensa bondade. Você inicia teu dia. O demônio treme a alma que glorifica a bondade dele. Agora nós damos ponto para Satanás quando levantamos murmurando e não iniciamos o nosso dia com oração, com agradecimento a Deus. Estamos enchendo a bola do demônio. Estamos dando toda a razão a ele. Sendo que a alma que glorifica a bondade de Deus, Satanás treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Quem confia na minha misericórdia, diz Jesus a Santa Faustina, todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos serão destroçados aos pés do meu escabelo. Toda alma que confia nele, todas as suas causas, ele toma todas as causas para ele. Pense, quem é Jesus para você? É um homem qualquer que não pode nada? Não, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas, Deus soberano. Ele toma as nossas causas. E veja, os seus inimigos, os nossos inimigos serão destroçados, destruídos, esmagados aos pés dele. Basta confiar na misericórdia. Ele continua dizendo a Santa Faustina: olha para os esplendores da minha misericórdia e não temas os inimigos da tua salvação. As palavras do Salvador mostram que a coragem a que a estimula é, por um lado, um dom divino e, por outro, o fruto da cooperação com a graça. Poderia ser feita a pergunta: de onde Faustina extrai força para a luta? A resposta se encontra nas suas anotações. A primeira fonte de sua força é a Eucaristia. Em meio a muitos atos eucarísticos, exclama: ó hóstia santa, nossa única esperança em meio aos ataques do inimigo e às investidas do inferno. Toda a minha força está em vós, pão vivo. Todas as manhãs, na meditação, preparo-me para a luta que dura o dia todo.
E a Santa Comunhão é a garantia de que vencerei assim, e assim acontece. Quem comunga diariamente, como Santa Faustina, tem a graça de comungar. Quem está em união com o Senhor, com Jesus Eucarístico, tem esta força. Se você está afastado da Eucaristia, longe de Jesus Eucarístico, por algo que é possível você estar novamente próximo dele e voltar a comungar, busque o sacramento da reconciliação, confesse-se, abandona a ocasião de pecado, como diz a palavra de Deus, e volta para a força, volta para a Eucaristia, o alimento da alma, o alimento que nos fortalece, o alimento que nos levanta e nos prepara para a batalha, para a luta. Volta para a Eucaristia, não fique afastado. Santa Faustina buscava, nós olhamos para Santa Faustina, ela é nossa baluarte aqui na comunidade. Nós olhamos para a vida dela e pensamos: meu Deus, que mulher é essa? Que força! De onde ela tira essa força? Aqui está a resposta: da Eucaristia, do próprio Deus, comendo a carne, bebendo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é fortalecida, e quem é fortalecido pelo Senhor, aquele que se alimenta do corpo, Jesus mesmo disse que aquele que não come do seu corpo, não bebe do seu sangue, não é digno do céu, não alcançará o céu. Precisamos comungar, comer da sua carne, beber do seu sangue, para que alcancemos o céu. Somente assim teremos força para lutar todos os dias. Teremos força. E onde nós encontramos a Eucaristia? Na Santa Missa. Na Santa Missa. É lá que nós encontramos força. É lá que nos alimentamos para a batalha espiritual do nosso dia a dia. Faustina busca também refúgio no Sacratíssimo Coração de Jesus e exclama: eu me fecho no vosso coração misericordiosíssimo, como numa fortaleza invencível contra os ataques dos inimigos. Contra o vosso coração cheio de amor, ó Jesus, serão destroçados todos os inimigos e dispersas as trevas. Um outro lugar de fortalecimento é a união com Jesus na oração e na contemplação. Já falei disso, que a contemplação afastava Satanás. Numa carta ao Padre Miguel, confessor dela, ela confessa: aos pés do Senhor recolho a força e a coragem para a luta. Quando Faustina se sente tentada e atacada pelo espírito maligno, ela renova a memória da aliança com Deus que contraiu no dia da profissão religiosa. Agora veja, para nós aqui consagrados, discipulado, apostolado, a força vem do nosso compromisso com Deus também. Quando estamos sendo tentados, quando estamos sendo atacados por Satanás, lembrar da aliança que fiz com Ele, lembrar da minha consagração de vida, lembrar do que prometi diante do sacerdote, diante do bispo. Daí tiramos força também e apoiamos-nos aí. E ela anota no diário: nos momentos de luta e de sofrimento,
Me lembrei do dia dos votos perpétuos, porque nós lembramos que se estamos ali sofrendo, quem nos chamou foi Deus, e é aí que a nossa força se refaz, porque trazemos de volta a consciência no nosso coração o porquê que eu disse meu sim e para quem. Nada mais, nada menos que o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê e aquele que nos escolheu. Sabe que por si mesma nada conseguirá, por isso suplica humildemente a presença do Salvador e o seu poder. Pede: Jesus misericordioso, convosco irei com bravura e coragem para o combate. Jesus, dai-me forças para a luta. Sem vós nada consigo fazer. Nada. Reconhecer que quem Ele é na nossa vida também é uma força contra Satanás. Na luta contra Satanás, Faustina se protege com o escudo do nome do Salvador. Ó meu Jesus, meu escudo e minha força, concedei-me a graça de sair vencedora dessas circunstâncias. Numa carta natalina ao Padre Miguel, Santa Faustina lhe apresenta os votos: que todas as dificuldades e contrariedades se dissipem como as sombras da noite pelo poder do nome de Jesus. Preparando-se para a luta final, faz o poético registro: ó Jesus oculto, em meio a muitas lutas, na última hora, que o poder da vossa graça desça em minha alma. E acrescenta: agradeço-vos, Senhor, pelo sacramento da unção, que me fortalecerá no último instante da luta. No combate espiritual, Faustina encontra uma defesa especial na Santíssima Virgem Maria. Aqui que eu queria chegar. Maria, minha mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder e de todos os inimigos. Ela continua: ó Mãe Virgem Imaculada, vós me ensinais como em meio às tempestades amar o Senhor. Só vós, sois vós meu escudo e defesa contra o inimigo. Defensores, guias no caminho do combate espiritual, eram também para Faustina os anjos. Aqui que eu queria chegar. Quando conheceu o terrível ódio dos demônios, pediu a ajuda do anjo da guarda, que lhe disse: não tenhas medo, esposa do meu Senhor. Esses espíritos não te poderão fazer mal sem a permissão dele. Imediatamente desapareceram os espíritos malignos e o fiel anjo da guarda me acompanhou de maneira visível até a casa. Aqui ela vai descrever também, já é a última frase. Da mesma forma, contava com a proteção do chefe dos exércitos celestiais. Ela era também consagrada a São Miguel Arcanjo e devota a São Miguel. Tem uma grande devoção a São Miguel Arcanjo. Ele não tinha um exemplo no cumprimento da vontade de Deus e, no entanto, cumpriu fielmente os desejos de Deus. No dia de São Miguel Arcanjo, vi esse guia perto de mim. Aí daqui para frente vai falar sobre a oração na luta. Mas eu queria chegar aí. Quando nós dormimos, quando estamos dormindo, quando temos amizade com o nosso anjo da guarda e devoção à Virgem Maria, quem vela por nós à noite
no nosso descanso são eles. Eles nos defendem contra as investidas de Satanás quando estamos descansando, quando estamos dormindo. Se temos amizade com eles, se temos devoção, se somos amigos deles e se somos amigos de Deus, Deus assim nos dá a graça de viver protegidos pelos anjos e por Nossa Senhora. Nós aprendemos de Santa Faustina que dentro do combate espiritual a melhor coisa é unir-se a Jesus, à Virgem Maria, ao anjo da guarda e a São Miguel Arcanjo e os santos de devoção. Toda a força de Santa Faustina ela recebia daí. A fonte de toda a força era do céu, para combater nessa terra. Essa terra, e como digo e sempre vou dizer, aqui não é vida. Nesta terra não é vida, porque a nossa vida está escondida com Cristo nosso Senhor, está com Ele. Nesta terra é batalha, é luta, não carnal, mas espiritual. Saiba que todos os dias, quando você se levantar pela manhã, se prepara para a batalha. Se prepara na oração. E se você pode e consegue comungar diariamente, se prepara para a luta. Se prepara. Porque os dias são maus. Assim diz a palavra de Deus. Os dias são maus. E nós sabemos que lutas nós vamos enfrentar. Não sabemos as quais. Mas temos que estar preparados para a luta. Preparados para enfrentar o que vier diante de nós.